Glória a Deus. Você já conhece esse texto, eu creio. Esse é o texto do chamado de Moisés. Deus fala com Moisés ali no deserto. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus também fala no deserto. Amém? Então, que nessa noite, não vou pregar uma mensagem positiva, vou lançar sementes, irmãos. Amém? Hoje vai ser uma noite de lançamento de sementes. A Bíblia diz que o sementeiro saiu a semear. Glória a Deus. E ele lançou sementes sobre a terra. Só que existe 3 tipos de terra, 3 tipos de solo. O bom, o que tinha pedregulhos, o que tinha espinho. E a margem, aqueles que ficam à margem, que não recebem nada. O que fica em meio das pedras até recebe, mas sufoca, mata, nada rende. O dos espinhos também, só que terra boa. Então vou lançar sementes. Glória a Deus. Se é uma terra boa, amém. Você vai receber. Aleluia. Glória a Deus. Sendo que eu estava pensando, e foi o que Deus ministrou ao meu coração para falar com 2 tipos de pessoas aqui. Pessoas que vão contemplar, que estão contemplando, e pessoas que têm que queimar. Glória a Deus, amado. Então, vou falar com 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão olhando, contemplando, e aqueles que estão queimando. Ou aqueles que deveriam estar queimando, aqueles que devem queimar. Aqui diz, Moisés, ele foi levar as ovelhas, o rebanho do seu sogro, para apacentar, para beber água, para comer. Comida no deserto é meio difícil, mas Deus prova em qualquer lugar. Deus é o Deus de provisão em qualquer lugar. E quando eu olho para esse texto, eu falo assim, Moisés foi levar para o deserto? O deserto é lugar de apacentar alguma coisa? Deserto é lugar de cuidar de alguma coisa? A gente fica meio assim, deserto é lugar disso? Deserto é lugar de alimento, Marcelo? Não, o povo ainda não tinha experimentado das maravilhas de Deus no deserto. E o que Deus ministrou ao meu coração foi, Moisés primeiro tinha que aprender no deserto como se comportar com um bando de ovelha para poder... Ele foi treinado com um bando de ovelha, um bando de animal, para que depois ele chegasse com um bando de pessoas e ele pudesse ficar tranquilo. Se Deus te colocou no deserto com um monte de animal, irmãos, é para te treinar. Foi assim que aconteceu com Moisés. Vai seco mesmo. Os músicos me abandonaram. Não tem problema, não. Isso é letra mesmo, tá? Para a igreja pode soar de duas maneiras. E ele foi para o deserto levar as ovelhas de seu sogro. Chegando lá, algo natural aconteceu, que era sarça pegar fogo. Só que isso você já deve ter ouvido milhões de pregações dessa maneira. Só que Moisés, ele admirava uma. Eu fico imaginando, conjecturando aqui comigo, vamos dar cara à história. Eu fico imaginando que a primeira sarça que Moisés deve ter visto naquele dia no deserto, deve ter sido essa sarça. Por quê? Porque Moisés, a Bíblia fala que Moisés ficou olhando. E Moisés foi passando pelo deserto, ele foi apacentar as ovelhas, ele não ficou parado em um lugar só, ele tinha que andar atrás das ovelhas, e ele continuava olhando para aquela mesma sarça, e aquela mesma sarça que ele viu lá no início, não se consumia. Só que Moisés, ele se faz uma pergunta, no versículo 2, não, no versículo 3, no finalzinho, por que a sarça não se queima? Você já se perguntou muitas coisas em Deus. Perguntar é lícito. Nós não podemos duvidar. Moisés contemplou e nós somos atraídos pelo aquilo que nós contemplamos. Eu preguei aqui há uns dias atrás sobre Asaf. Ficou contemplando muita prosperidade dos ímpios, daqui a pouco Asaf estava querendo desviar. Asaf estava querendo fazer a mesma coisa que o ímpio. Então, nossos olhos, a Bíblia diz que são a luz do nosso corpo. Se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom.
E aí Deus ministra no meu coração. Aquilo que você contempla é o que te atrai. Você é atraído pelo aquilo que você vê muito. E hoje a gente vê isso natural. É só você pegar o seu telefone e ficar olhando. Passar, irmão. Se os teus olhos ficar ali mais de 1 minuto, daqui a pouco vai ter outra coisa daquilo que você nem olhou. Você passou direto, mas aquilo deu vida. Você daqui a pouco está sendo atraído por aquilo. E daqui a pouco você está desejando aquilo. Ou foi assim, é assim só comigo? É assim com você também? Amém. Você é atraído por isso? Daqui a pouco você está vendo, está contemplando e vendo, daqui a pouco está envolvido com aquilo que você está olhando. Porque nossos olhos, tudo entra pelo nosso olhar. Tudo que vai entrar em nós começa por aquilo que contemplamos. E Moisés, caminhando no deserto com as ovelhas, ele olhou. Ele deve ter ido, voltado, ido de novo e olhado aquela sarça, e a sarça não se consumia. Só que a Bíblia fala o quê, irmãos? Que Deus é fogo. E quem estava na sarça? A Bíblia diz que é o anjo do Senhor, né? A teofania de Jesus Cristo. Era o próprio Cristo aparecendo. Quando a Bíblia diz, irmãos, se entender, o anjo do Senhor com A maiúsculo está falando de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você sabia disso? Se não sabia, está sabendo agora. Amém, irmãos? Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Apareceu para Moisés. Só que era natural isso. Sarça pegar fogo. Só que Deus mostrou no natural para Moisés o sobrenatural. Tem pessoas aqui que está muito natural e Deus vai aparecer nesse natural. Ih, você não creu. Você está olhando muitas coisas e Deus vai aparecer nesse lugar onde você está vendo. Você está contemplando. Aquilo que você contempla é onde Deus vai aparecer para você. Aleluia, entre aspas. Deus pode te dar um susto, falar, ih, eu vi Jesus aqui, olha. E ontem, a gente conversava sobre isso, lembrando das nossas besteiras do passado. A gente falou assim, Deus mostrou a gente lá. Irmãos, era um lugar horrível e Deus falou com a gente naquele lugar. A gente tomou um susto, Deus pode aparecer aqui, mas você está contemplando muito. Deus vai olhar para você, no seu natural Deus vai se mostrar. Deus vai fazer do seu natural um sobrenatural. Era natural para Moisés ver sarça pegar fogo. Era natural. Só que aquela chamou a atenção dele, ele ficou olhando. E ele ficou olhando. Sabe o que foi engraçado que eu fico olhando? Moisés não viu nenhuma diferença no fogo. Estava pegando fogo. Por causa da inexperiência de Moisés. E talvez você é novo na fé, talvez você não vê muita diferença na sua vida. Talvez você possa ter falado, pô, pastor, minha vida não mudou muito não, depois que eu aceitei Jesus. Até mudou, mas está um reboliço danado. Está um tricocó danado. É Deus endireitando a sua casa. É Deus endireitando a sua vida ainda. É Deus te colocando em forma. E ele pega Moisés andando, vê a sarça pegando fogo. Mas ali o Senhor já estava. Irmãos, você pode querer ir em lugares onde é o seu desejo de estar. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já está lá. Sabe que Deus ministrou meu coração essa semana? Foi uma pancada de Jeová, daquelas bem fortes, que eu peço muito a Deus para me levar em outros níveis. Quem é assim também? Cuidado. Porque se você não estiver preparado para ir em outros níveis, você fala besteira. Você faz besteira. Ah, pastor, então porque você fica falando, vamos em outro nível, igreja, vamos em outro nível, até eu tomar a pancada de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus, no Monte da Transfiguração, levou consigo quem? Vamos lá, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que Jesus se transfigurou. E com ele estava quem? Moisés e Elias. E eles viram aquela maravilha. E o que eles falaram? Oh, bom estarmos aqui. Vamos fazer o quê? 3 tendas. Só que a Bíblia diz assim, eles não sabiam o que estavam falando. Falaram besteira. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, o problema de ir em outros níveis
é não saber o que fazer lá. Então Deus está te poupando de te levar em lugares para você não fazer besteira. Primeiro Moisés teve que ir no deserto adestrar ovelha, para depois ir para o deserto de novo adestrar pessoas. Deus vai começar assim, para depois te colocar aqui. Não queira estar aqui quando Deus quer te deixar aqui. Glória a Deus, eu falei que talvez sem musiquinha fique um pouco mais pesado. Glória a Deus, amado, porque a gente quer estar aqui. Mas Deus está falando, aqui você não vai conseguir ficar, porque aqui você vai falar besteira. É melhor você continuar aí. Eu estou te adestrando aí. Eu quero te treinar aí, para depois te colocar aqui. Glória a Deus, amado. É sem musiquinha mesmo. Foi uma pancada de Deus. E eu estou transmitindo para você. Imagina você ouvir a própria boca de Deus. Eu pensando no texto, e Deus falou assim, tu quer ir em outro nível? Quer fazer igual o Pedro? Tomar a palavra e não saber o que está fazendo? Irmãos, Ezequiel 47 diz o quê? Que ele me fez contemplar. Ele me fez contemplar. Ezequiel primeiro contemplou. Depois, Ezequiel, o homem de linho passou medindo. Depois que Ezequiel foi, não queira passar à frente de Deus. Se Deus ainda não foi, não vai. Não queira passar à frente de Deus. Mas eu tive uma revelação, agora é para mim ir. Não, Deus vai primeiro. O homem de linho media, ele vai medir para você, ele vai te dar um limite, vai até aqui, é aqui. Moisés começou assim seu chamado, Moisés começou assim seu ministério, ele foi para o deserto com um monte de ovelha. Apacentar a ovelha primeiro, para depois lidar com pessoas. E você já deve ter visto um monte de vídeo de ovelha aí, como o pastor tirando a ovelha da lama e a ovelha voltando para onde? Para a lama de novo. Imagine com pessoas, irmãos. Diga, olha para dentro de você, você é fácil de se lidar? Você é uma pessoa fácil de lidar? Então Deus primeiro, para lidar com pessoas, imagine 3 milhões de pessoas, irmãos. Se aqui na igreja já é difícil de lidar com 200 pessoas no máximo, imagine com 3 milhões. No deserto, aqui você tem água. Aqui você tem o que comer. Imagina Moisés tendo que lidar com a sequidão, tendo que tocar na rocha, tendo que orar para as coisas acontecerem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai onde Deus ainda não foi. Não vai onde Deus ainda não te colocou. Contemple a revelação primeiro. Moisés primeiro contemplou, foi lá, ele deve ter visto a sarça pegando fogo lá no início. Ele foi, voltou, e ele nem chegava perto, mas ele ficava olhando, poxa, já deve ter pegado vamos colocar aqui, 10 sarças já deve ter pegado fogo, deve ter apagado, já deve ter consumido, e Moisés, cara, aquela de lá ainda continua. Só que Deus é fogo, então a sarça era para estar o quê? Sendo consumida. Você vai entender ainda um pouquinho, mais para frente. A sarça era para estar sendo consumida, amém, irmãos? E a sarça não estava sendo consumida aos olhos de Moisés. E é assim comigo, com você. Vou te explicar agora. O fogo consumidor veio consumir tudo nosso, para ficar só o fogo de Deus na minha vida e na sua vida. É por isso que pessoas talvez olham para você e falam assim, poxa, a tribulação pegou naquela irmã ali e ela não se consumiu. Poxa, o vendaval passou, irmão, está atropelando a casa dela toda. A vida dele está de cabeça para baixo. Mas ele não desistiu. Ela não desistiu. Sabe por quê? Não tem nada de você em você. Mas agora, se você é aquela pessoa que veio e caiu e foi, é porque você não foi consumido completamente pelo fogo de Deus. É porque você não deu permissão ao Espírito Santo de fogo te consumir por completo. Porque a gente canta muito aqui, vem e consome-me, né? Beija-me com tua glória, Deus, deixa teu fogo fluir e me consume até consumir. Consumir é acabar com tudo, irmãos. Consumir é acabar com tudo. Deus quer acabar com tudo de você e você mesmo. Então eu digo para você que é novo, deixa Deus consumir você.
Seja alguém que Deus vai falar assim, esse é meu prato preferido. Quem é que tem o prato preferido, irmãos? Quem é que tem aquela coisa que fala assim, irmão, isso aí eu não deixo nada, nem um tiquinho. Ninguém. Ah, você não tem, irmãos. Quem tem que fala assim, não, isso daqui não divido com ninguém. Quem tem aquela comida que fala assim, chegar perto, vou pegar. Tem uns vídeos, né, na internet, a gente perde tempo vendo essa bobeira, que o marido tá comendo, aí vem a esposa, posso ver teu celular? Pode, leva lá, mas eu vou para lá. Quem já viu esse vídeo assim? Mas eu vou para lá. Aí ela fala assim, pô, mas eu vou levar para ele. Pode levar para lá, não tem nada, né? Marido fiel não tem o que esconder, pode levar. Quando ele vai meter a mão na comida dele, ó, aqui não. Você já viu esse vídeo? Deus é assim, irmãos. Deus é assim comigo, com você. Só poucas pessoas entenderam. Você é o prato preferido de Deus. Deus, ele não quer dividir você com ninguém, nem com você mesmo. Nem com você mesmo. A Bíblia diz que Deus, o amor de Deus arde em ciúmes. Deus arde em ciúmes. E ele não divide a glória dele com ninguém. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para isso, para a glória de Deus. Então Deus não vai permitir dividir eu e você com ninguém, nem com nós mesmos. Glória a Deus, amado. Nem comigo mesmo. Deus não quer me dividir comigo. Ele quer me consumir por completo. Ele não quer deixar nada em mim mesmo. Ele não quer deixar. Diga para a pessoa que está do seu lado. E aí? Você é o prato preferido de Deus? Ou você é o seu prato preferido? Não, eu não me divido com ninguém, nem com Deus. Eu vou ficar quieto, vou te denunciar não. Sabe, irmãos, que às vezes eu grito tanto pro Vasco, mas para Deus eu fico sem voz. Não estou falando de mim, não. Estou conjecturando. Para não falar o nome, sabe, Deus? É assim. A gente é dividido por muitas coisas, mas por Deus a gente não se permite ser consumido. A gente é consumido pela internet, a gente é consumido pelo trabalho, a gente é consumido pela família, mas quando chega de ser consumido por Deus, a gente fala, não, Senhor, até aqui. Ainda fala assim, Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Nada, irmão, você não foi consumido por completo. É por isso que no primeiro obstáculo da vida a gente faz o quê? Desiste. Porque a gente não foi consumido. Foi assim com Moisés, irmãos. Ele vê na sarça, contemplando a sarça, olhando para a sarça, e a sarça não se consumia. Fala assim, que doideira. O fogo já pegou aqui em milhares, e todo mundo já consumiu, e aquela de lá continuava. Sabe por quê? Porque era o fogo de Deus. Não é um fogo de palha, mas é o fogo de Deus que está em você. Se você está aqui dessa noite, porque ainda tem fogo de Deus na sua vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa, deixa Deus te consumir, sabe por quê? Porque quando você estiver gastadinho de si mesmo, só vai ter o fogo de Deus. Aí vai falar assim, ali o Senhor lhe apareceu. Sabe o que é engraçado? Porque a gente fala assim, era sarça. Moisés viu o quê? Uma sarça. Ele via Deus ali? Não. Ele viu o quê? Sarça. Só que a sarça estava cheia de quê? De Deus. Por isso que ela não deixava de queimar. Então, quando eu estou cheio de Deus, eu não paro de queimar. Aí talvez você está falando, pô, pastor, estou friozinho, então você precisa mais de Deus. Se você está falando assim, meu fogo está apagando, é porque você precisa mais de Deus. Deus é o combustível das nossas vidas. Ele é. Nós precisamos dele. Fala que essa pessoa está do seu lado. Você precisa de Deus. Todos os dias. Só que Moisés diz, ele apareceu no fogo, numa chama de fogo. E o fogo estava no meio da sarça. Tinha uma sarça no meio do fogo, tinha fogo no meio da sarça. E Moisés olhou e ficava olhando e falou assim, vou até lá para ver essa grande maravilha. Agora eu vou dizer uma coisa para você.
Quantos vizinhos têm olhado para você e olhado e falam assim, vou lá ver essa grande maravilha. Sabe por quê, irmãos? A gente reclama muito. A gente murmura muito, a gente briga muito, ainda tem muito de nós em nós. Não é o fogo de Deus que está queimando, é por isso que o vizinho olha e fala assim, é ele ainda. Talvez tem pessoas que ainda não vêm para Jesus porque você é você. Porque eu sou eu. Porque se ele estivesse olhando, talvez estaria vendo você. Mas fala assim, cara, é uma grande maravilha, porque, irmãos, o que essa pessoa já passou e não desistiu da vida, só pode ser Deus. Tem pessoas que vão chegar para você por causa da sua situação e porque você ainda não desistiu. Porque ela vai olhar, é uma grande maravilha. Glória a Deus, amado. As pessoas vão olhar para sua vida igual Moisés olhou para a sarça e falou assim, eu vou lá ver. Moisés não ficou só contemplando. Ele tomou o quê? Uma atitude. Ele foi. E diz o quê? Quando ele chegou perto, Deus falou o quê? Chamou pelo seu nome, Moisés, Moisés. E ele diz o quê? Eis. Quem foi a outra pessoa que disse isso? Isaías. Porque ele estava o quê? Contemplando. E ele foi o quê? Atraído. Você lembra de João, na ilha de Pátimo? Ele fala, eu olhei e vi. Ele estava o quê? Contemplando. E ele foi o quê? Atraído pelo lugar. Ele foi atraído. Você vai ser atraído quando você vê o fogo de Deus na vida do seu irmão, queimando, e você fala assim, cara, essa pessoa já era para ter desistido há muito tempo. Quem é que já era para ter desistido há muito tempo além de mim? Irmãos, a tribulação vem, irmãos. Já preguei a tribulação é boa para a nossa vida, ela nos treina. Quem é que já passou no vale dos ossos secos, irmãos? Mas você está aí, está sendo consumido por Deus, para que viva só Deus em você. Para que as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, eu vou até ele ver essa grande maravilha. Porque você talvez viu isso na vida de alguém. Quem aqui veio porque alguém chamou e falou assim, cara, se Deus transformou a vida dele, ele vai transformar a minha também. Amém. Tem muitas pessoas que vêm para Jesus assim, porque olha e fala assim, cara, vou lá ver essa grande maravilha. Porque ele não desistiu, ela não desistiu. Então tem pessoas que têm que ser sarça, tem que voltar a queimar, tem que queimar no fogo de Deus. E tem pessoas que têm que contemplar. Você tem que olhar mais para Jesus. Você precisa parar de olhar para as circunstâncias e olhar para as outras coisas. Foi assim com Pedro, andando no sobrenatural, quando ele olha para as circunstâncias, não é isso? E o que ele faz? Ele afunda. Então, quando eu e você olhamos para as circunstâncias, nós paramos de queimar também. Você pensa em desistir milhões de vezes. Quantas vezes a gente já levantou e falou assim, poxa, eu já não quero não. Irmão, 6:30 da manhã, eu recebo a ligação, pô, prega no meu lugar. Aí eu falo assim, não quero não. Mas o fogo é maior. A fome também, mas o fogo é maior. Quantas vezes você veio? Quem veio aqui hoje sem vontade nenhuma? Não seja igual o Davi mentiroso não, alegre não. Eu também, irmãos. Só que o fogo é maior. O fogo que consome é maior que tudo. O fogo é maior, o fogo me atrai, o fogo é atrativo, ele me leva para Cristo. E o fogo de Deus está nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Quem estava aqui domingo de manhã, aquela chapação total, cadê aquele fogo hoje, irmãos? É para estar maior, porque o Deus é o mesmo, é o mesmo fogo. É o mesmo Deus que continua queimando. Glória a Deus, amado, aleluia. O Senhor é bom e foi assim. Foi no início do deserto que Moisés viu a sarça queimando. Quando ele voltou, a sarça continuou o quê? Queimando. Abre sua Bíblia comigo, eu nem ia fazer isso, mas abre sua Bíblia comigo, foi muito forte do que eu. Em João 1. João 1, deixa eu só confirmar aqui. Evangelho de João. Acho que não, é 1 não, é o 2. Só que foi mais forte que eu, amém? Isso. João capítulo 2.
Vou falar um pouquinho de quem queima em Deus no início até o final. Porque o final é sempre melhor. Porque a Bíblia diz que é o melhor fim das coisas. Vamos ler o versículo 3. Todos juntos. 1, 2, 3. Isso. Versículo 8 agora. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve a responsável pela festa. Eles o fizeram. Continua. O 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo E lhe disse, vai. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Vocês, porém, guardou o melhor vinho até agora. Era o melhor vinho, irmãos? Que ele tinha guardado? Foi ele que guardou? Ó, sabe que Deus brilha no meu coração sempre que eu leio esse texto? A Bíblia diz o quê? Que eles falaram o quê? Todo mundo serve o quê? O bom no início, não é? Só que ele fala o quê pro cara? Pro noivo. Vocês, porém, guardaram o melhor pro... Irmão, isso aqui é poderoso, porque o vinho transformado em Deus, ele é sempre melhor. Sabe que Deus me deu outra pancada com isso? Ele falou assim, vocês têm uma mania muito feia de dar o melhor no início. Mas no final, quando já está indo embora, quando já está acabando o tempo, vocês fazem o quê? Quem é que... Agora vou pegar um pouco pesado. Quem aqui de aviso prévio num mês falou assim, eu estou de aviso mesmo? Vou chegar atrasado. Quem aqui começou a deixar de fazer as coisas porque estava de aviso? Quem aqui começou a deixar as coisas de lado só porque já estava dentro? Porque quando era no início, era o quê? Vou orar, vou me consagrar, vou fazer. Eu estou aqui, não falta um culto. Mas depois, no meado da caminhada, faz o quê? Vou mais não. Aí o fogo indo embora. Chega no final, começa a entregar o quê? Resto para Deus. É assim que a gente faz, muitas das vezes, com Deus. Chega no desgaste do ministério, a gente começa a falar assim, Deus, se der para ir, eu vou. Líder, se der para ir, eu vou. No início de tudo, todo mundo bate nas suas costas e fala assim, eu estou aqui. Era o primeiro a chegar, era o último a ir embora. Ele fazia tudo, ele orava, ele fazia tudo, se consagrava. Mas agora, faz o quê? Se der para mim orar, eu oro. Se der para mim jejuar, eu jejuo. Se der para mim visitar, eu visito. Mas no início, dava o quê? O melhor. Né? O fogo do primeiro amor. Corria. E agora está o quê? Eu vou lá. Quem já fez isso? Além de mim. Só que a Bíblia diz o quê? Que Jesus transformou a água em vinho. O cara ganhou a honra que não era nem dele. Chamou o noivo. Foi nem o noivo nem sabia. Ele já deve falar assim, acabou o vinho. Por que esse cara está me chamando para falar de vinho? Eu não tenho vinho, acabou o vinho. Só que Jesus tinha entrado na parada. Jesus entrou no meio da sarça. E Jesus quer entrar na minha vida e na sua vida. Para te transformar nessa noite. Para as pessoas olharem para você e falar assim, caraca, ele era assim no início. E ele continua melhor ainda no final. Irmão, sabe quando Deus falou comigo? Nos últimos dias do Jordão. Eu estava indo assim, estou indo embora. Vou lá mais um culto hoje. Mas Deus falou assim, sabe aquele dia que você falou assim, vou chegar lá, vou abrir a Bíblia, vou pregar, já sei o que eu vou pregar. Aí Deus falou assim, não vai pregar isso não, abre o João 2. No meio do culto, Deus mudou a mensagem. Porque a mensagem era para mim, ninguém tinha nada a ver com o assunto. A mensagem era para mim. E Deus falou assim, você era muito bom no início, agora só porque você sabe que vai embora, está desleixando. Irmãos, você fazia de tudo para ir para o lugar, agora só porque sabe que não vai, está desleixando. Você fazia de tudo no início, dava tudo de si. Agora faz o quê? Não está nem aí.
Enquanto que o Deus está chegando, faz de tudo na véspera. Só porque sabe que não vai, começa a desleixar. Começa a deixar de fazer as coisas. Glória a Deus, amado. Falei que sem música é pior. Sem música é mais pesado. Glória a Deus, aleluia. Você fazia de tudo para entrar no ministério. Agora, só porque está dentro, a sarça deixa de consumir. É porque é o fogo, o meu fogo, que queimava, Luana. Não era o fogo de Deus. Eu não deixei Deus me consumir lá no início. Tudo começa no início. Se está ruim no início, Deus, Ele aviva no meio. Para continuar até o final. Não foi assim? Acabou o vinho. Maria chegou, Jesus, acabou o vinho da festa. E aí, Jesus falou assim, eu não tenho nada a ver contigo, eu tenho a ver com eles. Foi praticamente isso que Jesus falou para a mãe dele. Tem nada a ver contigo, tem a ver contigo. A festa é sua, a vida é sua. Quem tem que orar é Ele. Quem está morrendo é Ele. Quem tem que me pedir as coisas é Ele. Aí a gente fala assim, estou tão fraquinho, ora por mim. Se você ainda tem esse desejo, que as pessoas orem por você, ore por você primeiro. Depois peça oração. É mais ou menos isso que eu aprendo com Jesus aqui. E ele fala assim, pega talhas. De fogo foi para a água. Mas, tudo bem. É Deus o negócio. Pega a talha. Pegaram várias talhas. Enche até o talo. Enche totalmente. Tem que estar cheio. Falei aqui que o fogo de Deus tem que ser completo. Você tem que estar cheio. Cheio de Deus. Não foi assim que eu falei? Só assim a gente não desiste. Cheio de Deus. E encheu de águas, que servia para a purificação. E depois ele fala assim, vá lá e entregue. Entregue ao responsável da festa. O responsável da festa fez o quê? Bebeu. Nossa, chama o noivo, chama o noivo. Rapaz, todo mundo desleixa no final, mas você foi diferente. Sabe o que é isso que eu, comparando agora lá com Moisés? Ele falou assim, cara, eu vou ver essa grande maravilha que esse cara fez. Todo mundo, ele deve estar falando que se todo mundo, é porque até ele, quando fazia a festa, ele fazia o quê? Vou encher os outros de vinho bom, depois enfiar vinho velho, para os outros. Ele falou assim, cara, você é diferente. As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar, ele é diferente, ela é diferente. Ele não parou com o vendaval. Ezequiel 37 diz que Deus colocou ele no meio de um vale. E o vale estava cheio de ossos como? Seco. Não, sequíssimos. Mais que seco. E ele fala que ele começou a olhar o vale, começou a fazer o quê? Não só olhou, fez igual Moisés. Ele começou a andar. E Deus falou o que para ele? Por acaso, Ezequiel, pode ressuscitar esses ossos? Foi igual ele fez com Isaías. Eis-me aqui. Quem vai por mim? Quem vai por nós? E aí, por acaso? Deus lança as perguntas também, irmãos. Se você tem as suas perguntas para Deus, Deus tem as suas perguntas para nós também. Deus já te perguntou algo que você ficou assim, caraca, Deus, agora pegou. Quem já recebeu uma pergunta de Deus que tu falou assim, meu Deus do céu, e agora, Deus? O que eu respondo? Senhor, tu sabe. É assim que a sarça não pode deixar de queimar. Você não pode parar. Tem que ser o mesmo fogo do início. Glória a Deus, amado. Reclama com quem ia pregar hoje. Glória a Deus. E o fogo não se consumiu. Porque o fogo de Deus nunca apaga. E a gente canta o quê? O fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. Tem fogo aí, irmãos? Chega para a pessoa que está do seu lado, tem fogo aí? Pergunta para ele. Fala para a pessoa que está do seu lado. Pergunta. É lícito. Só não pode duvidar. Moisés perguntou. Ele perguntou. Poxa, a sarça não está se consumindo. Tem algo estranho. E as pessoas vão perguntar, caraca, ela não desistiu. Vou lá ver o que há. Aleluia. Essa igreja não fechou as portas. Vou lá ver o que aconteceu.
Ai, Binho. Glória a Deus, amado. Quem tem fogo aí? Quem vai voltar a queimar desde o início? Quem vai fazer como fazia? Ih, diminuiu. Não, irmão, é isso aí mesmo. Sinceridade com Deus é assim mesmo. Quem quer fazer como fazer, vem na frente. Quem não quer, pode ficar no banco. Glória a Deus, fica aí, fica em pé agora no seu lugar. Como eu já disse, quem quer fazer como fazia, vem à frente. Quem não quer, é só ficar no lugar.